Boa noite, bom dia, não sei que horas você está vendo essa aula. Quer saber como faz o cálculo para você responder essa questão? Muito simples, muito fácil. Uma questão de ecologia, dinâmica populacional, tá? Uma questão da Multivic de 2023, que traz uma tabela e que se você não sabe fazer esses cálculos, você não consegue determinar aí qual que é a resposta certa, tá bom? Então, nessa aula aqui, né, nessa revisão, breve revisão, resolvendo essa questão, a gente vai fazer aí tem uma aula sobre dinâmica populacional, tá? Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Quando a gente fala, né, por exemplo, da dinâmica populacional, eu vou usar o exemplo com vocês das tartarugas, né? Então, as tartarugas lá, né, dentro, né, pensando no contexto de praia, né, no contexto litoral, elas vão ali, né, as fêmeas colocar ovos, esses ovos que são postos, né, ali até a fase ali juvenil da tartaruga, existe uma baixa supervivência dessa espécie, né? Dessa classificação ali, tá? Quando esse indivíduo ele passa do estágio juvenil para o estágio de adulto, essa tartaruga ela já está com o nicho definido, né? O nicho ecológico definido, o seu hábito definido. Então fica mais fácil. Ela já tem uma certa preferência alimentar. Ela não vai ser tão predada, mas assim, inclusive a tartaruga vai se alimentar, né, de vários organismos aí, entre peixes, água-vivas, né? Então ela tem um período mais duradouro, né? Ela vive mais tempo. Inclusive tem tartarugas aí que podem chegar, né, a mais de 50 anos de idade, tá? Tartaruga tem uma mandíbula muito forte, né? Então não coloque aí a mão, né, numa boca de tartaruga, porque ela vai tentar se defender. Então, o que que eu quero dizer com isso, né? Por que que a sobrevivência dos filhotes de tartaruga, ele pode variar a cada ano? Porque a gente vai ter variações ambientais, variações que a gente vai chamar de resistência do meio, tá? Que podem ser predação, por exemplo, esse ovo aqui, ele pode ser predado, né? E isso vai afetar diretamente a taxa de mortalidade, né? Ali, na verdade, a taxa de natalidade, né? Porque elas não vão chegar nem a nascer, o ovo nem vai eclodir, tá? Se essas tartarugas elas são predadas, ainda jovenzinhas, tadinha, filhotinhas, elas, nesse caso, né, teriam uma taxa de mortalidade, aumento da taxa de mortalidade. Agora, caso houve sucesso no desenvolvimento dessas tartarugas, é claro, né, a gente vai ter um crescimento populacional. Então, a dinâmica populacional é isso. Ela vai envolver uma série de fatores, desde predação, alimento, reprodução, beleza? Então a gente vai responder depois de uma forma mais elaborada essa questão aqui, tá? Mas vocês já estão pegando, né, qualquer ideia. E aí, quando a gente fala de população, a gente está falando de um grupo de indivíduos, né, da mesma espécie, que vive numa determinada área, que tem a capacidade de se reproduzir e gerar um descendente fértil, tá? Esse seria o conceito aí, né, um pouco do conceito biológico, né, de população, tá? Ainda em relação aos padrões de dispersão da população, a gente pode ter, né, uma população que ela vive de forma mais agregada, por exemplo, como é o caso aqui das estrelas do mar, né, que podem se agrupar para buscar recursos, né? Nesse caso aqui a gente tem várias estrelas, né, presas aí a uma pedra, né, um substrato, para sugar os moluscos, né, que seriam essas cracas, tá? Então elas vivem de uma forma mais agregada, elas fazem parte da mesma população. Elas podem, né? Os seres eles podem viver de forma uniforme também, como é o caso dessas aves aqui, né? Os albatrozes, que eles vão ter essa organização uniforme, né? Até engraçado, para evitar conflitos, né? Porque quando eles estão ali, né, fazendo a proteção do ninho, né? Eles ficam muito agressivos. Então, justamente existe um espaçamento entre os ninhos de cada uma dessas aves aqui. Ou a gente pode também ter a forma aleatória, que é quando a gente pensa, por exemplo, numa floresta, ou quando a gente pensa, por exemplo, em dentes de leão em um campo, né? Eles estão distribuídos de forma aleatória, ou seja, ao acaso, né? E eles vão germinar, tá? Dito isso, a gente sabe que a população, ela pode ter diferentes densidades, né? Então, a densidade populacional, ela se refere ao número de indivíduos em uma determinada área. Por exemplo, a bactéria Escherichia coli, né? Uma bactéria que vive no nosso trato intestinal, né? E eu tô contando o número de bactérias ali. Então, a densidade de bactérias é justamente, né, o número de bactérias por milímetro em um tubo de ensaio, né? Exemplo, em um experimento. Então, eu considero o número de indivíduos e eu considero a unidade de área ou o volume, tá? Então, vai depender ali do que eu tô falando. Tô falando de uma placa?
Tô falando do meio líquido, do meio sólido, tô falando de um meio, né, um espaço aberto, por exemplo, tô contando quantas formigas existem em um quadrante, né? E essa população, elas vivem de formas, né, aleatórias, né? Elas vivem de formas agregadas ou uniformes, como a gente já viu, que seria o padrão de dispersão, tá? Se essa população, né, a gente mede a densidade populacional por meio do número de indivíduos e a área ou volume dessa determinada população, como que nós vamos medir, como que nós vamos mensurar se essa população está tendo um crescimento ou não? Vamos lá. Existe uma coisa chamada de natalidade e imigrantes. Vamos pensar que determinada ave, por exemplo, né, vou pegar aqui o exemplo da ave, ela teve aí uma taxa de natalidade, né, aumentada em 20% em comparação com o ano anterior. Essa taxa de natalidade ela foi maior, somado, adicionado com a taxa de imigrantes, ou seja, nascimentos, mais imigrantes, mais indivíduos novos estão chegando nessa população. Isso aumenta a taxa de população, a taxa de crescimento populacional. Só que do contrário, caso, né, essas aves elas resolvam sair desse meio dessa população aqui que elas vivem, nessa área, e elas vão se tornar emigrantes, ou seja, migram para uma outra área, para uma nova área, ou ainda sofrem predação, sofrem mortes, isso diminuiria a taxa de crescimento populacional. Ou seja, isso quer dizer, gente, que a taxa de crescimento populacional ela é afetada tanto quando você tem mortalidade, quanto você tem nascimento. Então, eu sei que uma população ela está crescendo, eu sei que uma população está com uma taxa de crescimento populacional quando ela tem natalidade e imigrantes sendo maior do que o número de mortalidades e emigrantes, já que isso diminuiria o número de indivíduos daquela população, tá? Então, o crescimento populacional, ele pode ser medido, mensurado, tanto pela morte quanto pelo nascimento de indivíduos, né? Se for um crescimento exponencial, ou seja, se for o aumento, então a natalidade e imigrantes tem que ser maior do que a morte e imigrantes, tá? E o declínio também é verdade, né? Porque nesse caso, se você tiver uma redução da população daqueles indivíduos, então, né, nesse caso, a mortalidade tem que ser maior e a taxa de imigrantes também vai ter que ser maior do que a taxa de nascimentos e de imigrantes daquela região. Beleza? E por que que eu tô falando isso? Porque para você fazer aquela questão, você tem que saber entender exatamente esses conceitos, né? E a gente entra aqui numa área da ecologia, que seria a dinâmica populacional, que a gente consegue mensurar a taxa de crescimento dentro de uma determinada população. Então, a questão ela vai te dar um número, um conjunto de dados, você tem que trabalhar com isso, né? Então, aqui, ó, vamos lá. A gente tem algumas fórmulas que a gente pode usar, que seria, primeiro, né, a taxa de crescimento bruto, que ela vai ser, né, o número de indivíduos finais menos o número de indivíduos iniciais. Por exemplo, a população inicial ela começou com 20 indivíduos e ela terminou com 100. O quanto que essa população cresceu dentro de um período, né? Beleza? Então, eu divido por tempo, sei lá, em 10 anos. Iniciou com 20 indivíduos e terminou com 100. Em 10 anos, o quanto que foi a taxa de crescimento bruto dessa população? Já a taxa de crescimento relativo seria quando, né, a gente tem a consideração, né, digamos assim, do tempo, tá? E a gente considera também é, o início, o meio e o fim, digamos assim. Então, você está medindo em horas, por exemplo, o crescimento de uma cultura de bactérias. Então, você vai usar essa fórmula aqui, a taxa de crescimento relativo para aquela população. Então, eu sei que em 5 horas a minha população de bactérias cresceu, né? Por exemplo, 20%. Como é que eu sei disso? Fazendo essa conta. Então, o número de indivíduos finais, né? Número final de indivíduos menos número inicial. Exemplo, eu comecei com 5.000 bactérias e terminei com 50.000. Eu divido isso pelo número inicial, né, que é 5.000, e pelo tempo, que sei lá, foi 5 horas, né? E isso vai me dar uma porcentagem. Beleza? Então vamos lá. Para a gente responder essa questão aqui da Multivix de 2023, o que que a gente precisava saber, né? Primeira coisa, observa que a questão ela te deu uma tabela com vários dados aqui em relação às populações, né, de bactérias.
População A, o início foi 20 mil, né? Ou seja, o NI, o número de indivíduos do início. População A, o final foi 50 mil, né? Tempo de 5 horas, então T igual a 5. População B, né? NI foi igual a 400 mil, né? E NF igual aqui a 700 mil. Ou seja, por que que eu sei que NI é 400 mil? Porque NI é justamente o número de indivíduos do início, tá? Considerando ali o tempo zero, beleza? Então, aqui entre as alternativas ficaria impossível, né? Se você chutar e você acertar o valor, caso você não fizesse esse cálculo, tá? Da dinâmica populacional aqui. Então, o que que a gente vai calcular? A taxa de crescimento relativo da população, que vai ser igual a NF menos NI dividido por NI, que divide o tempo, tá? Só substituir. Taxa de crescimento relativo da população, vamos pegar a população B, né? Que pergunta aqui, ó. NF foi 700 mil, 700 mil menos 400 mil vai ser igual a 300 mil, né? 300 mil dividido para 400 mil. E isso aqui vai ser igual, né, a, vamos lá, dividido para 400, 0,75, né? Então aqui vai dar 0,75. Só que esse 0,75 ainda, né, vai dividir pelo tempo, que é 5, né? Então 0,75 dividido para 5, 0,15, né? Então 0,75 dividido para 5 vai ser igual a 15, ou 0,15, ou 15%. Então, a taxa de crescimento relativo da população B, tá? Vou colocar aqui, ó, POP B, foi de 15% ou 0,15. Beleza? Então, aqui você já pode considerar, gente, ó, a população B apresentou o dobro da taxa de crescimento da população A. Aí a gente tem que calcular a população A, né? Vou colocar direto aqui por causa do espaço, né? Então, ó, você vai pegar o valor aqui, vou colocar Pop A, né? Então, a Pop A vai ser 50 mil menos 20 mil dividido pela inicial, né? Que vai ser 20 mil de novo, né? Isso aqui vai dar quanto, né? 50 menos 20 mil, 30 mil. 30 mil dividido para 20 mil, acho que dá 1,5, se eu não me engano, né? Dividido para 20 mil, 1,5. Só que aí você tem um tempo que é 5, né? O T é igual a 5. Então, 1,5 dividido para 5, TCR da população A, né? Aqui é B, vai ser igual, né? A 0,3 ou 30%, porque tá em decimal, né? Ou 30%, beleza? Então aqui a gente já tem respostas que dá para a gente trabalhar e já dá para a gente chegar no gabarito da questão, né? Ó. Então, a taxa de crescimento da população B é igual a 0,15 ou 15%, e a taxa de crescimento da população A, né, é 0,3 ou 30%. Ou seja, a gente sabe que a taxa de crescimento ela foi diferente, né? Então você já elimina essa daqui. Essa aqui já é falsa. A população B apresentou o dobro da taxa de crescimento da população A? Não. A população B, ela cresceu menos do que a população A, ó. A população A cresceu 30% e a B só 15%, né? Então essa aqui é falsa. Se essa é falsa, você já elimina a letra B, a letra C, né? Só essas duas. Vamos ver a primeira aqui, ó. A taxa de crescimento populacional é a variação, aumento ou diminuição do número de indivíduos em determinado intervalo de tempo? Sim. Porque lembra que o crescimento populacional, você pode ter natalidade, imigração, ou pode ter mortalidade em imigrantes. Então, seria o aumento ou a diminuição. Então, tá certo também, né? A taxa de crescimento da população A foi de 0,3? Foi. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Elimina a letra A também, né? Sobra A e D. A taxa de crescimento da população A foi 10 vezes menor que a taxa de crescimento da população B? Não, o contrário, né? Na verdade, foi 2 vezes maior, né? A população A cresceu mais do que a população B, né? A população A cresceu 0,3, 30%, e a população B cresceu só 0,15 ou 15%.
Então, essa é falsa, né? Se essa é falsa, gabarito, letra A, de acertei, né? Porque essa aqui é tudo verdadeira. Vamos ver aqui o que tá errado, ó. Essa aqui tá errado. O crescimento de uma população é determinado fundamentalmente por dois fenômenos de efeitos opostos. A natalidade e a mortalidade? Sim, né? A gente acabou respondendo isso lá primeiro. Então, gabarito letra B. Observa que interessante essa questão, gente. É uma questão de ecologia, dinâmica populacional que você não responderia se você não tivesse esse cálculo. É claro, você pode chutar, né? Pode ir por dedução, ficar entre uma e outra, mas o resultado exato somente sabendo calcular a taxa de crescimento relativo da população.